o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um pórtico, tá certo? Eu estou falando de novo porque a gente começou a gravar agora, tá? Vamos fazer um pórtico mais parecido com ED, tá? Grau de hipergeometria maior, 3, tá? Embora tenha poucas cargas, porque senão não dá tempo da gente fazer devagar. A B, BC, CD, tá certo? Ele é engaste, 2 metros de base e 2 metros de altura do ponto A para o ponto B. A perna CD é metade, é 1 metro. Além disso, tem uma força inclinada com um ângulo de 45 graus. A força inclinada é 7,07 quilonewtons. Então, o que a gente está procurando? Calcular as reações de apoio e indicar o diagrama de esforços. Olha só, se ele é engaste, então olha só, engaste, tá certo? Se é engaste, o grau de hipergeometria da estrutura, 3 com mais 3, 6, menos as 3 equações de apoio, 3, né? Então, o nosso grau de hipergeometria, H igual a 3. Nossa estrutura de hoje, né? 2 metros aqui, 1 metro e 1 metro. Engaste, e aqui eu tenho uma carga inclinada, 45 graus, e o valor é 7,07 quilonewtons, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar é o grau, o que ele quer? Reações de apoio, diagramas de momento. Então, eu tenho que procurar primeiro o grau de hiperestaticidade dessa estrutura. Então, olha só, eu tenho 3 variáveis aqui, tenho 3 variáveis aqui, tenho 3 variáveis aqui. 3 com 3 dá 6, né? Então, meu H, 6 menos as 3 equações de equilíbrio, dá 3. Meu grau de hiperestaticidade, 3. Se o meu grau de hiperestaticidade é 3, significa dizer que minha matriz vai ser uma matriz 3×3, e que além da matriz 3×3, eu vou ter 3 sistemas redundantes, né? 3 sistemas redundantes, o sistema principal é sempre um só, né? Segundo, então esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a gente calcular isso aqui, grau de hiperestaticidade, tá? Diz várias coisas pra gente. Depois disso, eu tenho que escolher meu sistema principal e meu sistema escolhido do sistema principal, né? Eu tenho que montar os meus sistemas redundantes. Então, olha só, dentre as opções que eu tenho de sistema principal, eu posso, por exemplo, querer morrer com esse engaste aqui e trabalhar com aquele de lá. Se eu fizer isso, eliminar esse engaste e trabalhar com o de lá, né? Então, morri com esse engaste, trabalho com o de lá, a carga continua aqui, né? 7,07. E aqui, o que eu tirei, eu tenho que transformar nos redundantes. Então, eu vou ter... O que eu tirei aqui? Eu tirei uma reação vertical, uma reação horizontal e um momento, não é isso? Então, eu tenho que voltar com ele como eles sendo meus redundantes. X1, X2, X3. Tudo bem? Outra opção, ó. Para quem gosta de trabalhar com apoio de segundo gênero associado com de primeiro, né? Então, eu posso querer trabalhar com apoio de segundo gênero aqui e associar ele com de primeiro. Se eu trabalho com de segundo associado com de primeiro, o que eu tirei aqui? Tirei um momento unitário. Então, esse aqui vai ser meu X1. E lá em cima eu tirei um momento unitário e uma força horizontal, um deslocamento horizontal. Então, aqui eu vou ter meu X2 e meu X3. Tá certo? Então, eu vou ter um sistema redundante para cada grau de hiperestaticidade da minha estrutura. Então, olha lá, outra opção, ó. Cada opção que a gente escolhe, a gente gera uma série de diagramas redundantes que são diferentes uns dos outros, né?
Eu posso, por exemplo, querer trabalhar com aqui um apoio de primeiro e aqui um de segundo, não tem problema. Aula passada, a gente viu aí que no fim das contas, né, eu tentei fazer rapidamente com dois sistemas de apoio diferentes, a mesma estrutura, e no fim das contas dá o mesmo diagrama e as mesmas reações de apoio, tá? Então, o negócio é a gente escolher um sistema principal e os seus redundantes que forem mais fáceis para a gente fazer, tá? Aqui é um apoio de primeiro gênero. Então, o que eu tirei daqui? Tirei uma reação aqui, horizontal, um momento e um momento de cá. Esse aqui é o 3. Mas o que a gente vai trabalhar aqui, hoje, é o engaste aqui, ó, e tirando o engaste de cá. Então, a gente vai ficar com os sistemas redundantes da seguinte forma. X1. Deixa eu ver para que direção eu joguei aqui no material de vocês. Para cá. X2. E um momento unitário. X3. Tudo bem? Posso pegar qualquer um deles. Né? Todos eles vão me levar por caminhos diferentes, mas que eu vou chegar na mesma resposta. Eu vou fazer hoje por esse aqui, ó. Esse aqui foi o que eu escolhi. Vou botar um dedinho aqui, ó. Pronto. Tranquilo? Qualquer um dos 4 que eu tenha escolhido, tenho que chegar nos mesmos valores, nos mesmos diagramas. Vou escolher um, escolhi esse aí. Estavam me perguntando negócio de apoio de primeiro e de segundo gênero. Olha só. Primeiro gênero, ele é representado assim. Tá? Ele só impede deslocamento nessa direção. Ou assim, ó. Beleza? Então é como se fossem rodinhas. Se você empurrar ele horizontalmente, ele se desloca horizontal. Tá? Então, ou assim é a mesma coisa, tá? O engaste, o de segundo gênero, o pessoal faz assim, tá? E o engaste, que é o terceiro gênero, tá beleza? Mas se eu pegar e enfiar se eu fizer um engaste e enfiar uma rótula na ponta do engaste, o que eu estou falando? Eu estou falando que eu estou engastando e liberando o momento. Se eu estou engastando e liberando o momento, isso aqui é isso aqui, ó. Tá? Então eu posso representar assim ou assado de segundo gênero. De segundo gênero tem 3 reações ali? O de segundo gênero, ele impede as duas reações, horizontal e vertical, e libera o momento. Sistema principal. No sistema principal entra todas as minhas cargas, tá certo? Então eu tenho uma carga de 5,05 kN. E eu só vou botar o meu sistema isostático aqui, né? Tirei o apoio, tá? Então, meu sistema principal some esse apoio. O sistema principal é chamado de E0, 7,07. Então, como é que eu vou fazer com essa força inclinada? Eu tenho que decompor ela, né? Se o meu ângulo dela aqui é 45 graus, como é que eu decomponho uma força de 45 graus? Eu tenho o ângulo e tenho a força. Como é que eu faço? Seno de 45 é cateto oposto sobre... Também pode ser pelo cosseno, tá? Então, quanto é que vai ser esse... Eu posso decompor pelo seno ou posso decompor pelo cosseno, né? Só que o seno de 45 graus e o cosseno de 45 graus é a mesma coisa, né? São iguais, né? Se eu multiplicar 7,07 pelo seno de 45 ou pelo cosseno de 45, vai dar quanto? 5, né?
Bom, no fim das contas, basta eu pegar o que está dividindo e jogar para cá multiplicando, eu vou achar o valor de x e o valor de y. Então, os dois vão dar quanto? 5 para cá e 5 para cá. Tá bom? Como é que eu faço para conferir? Soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Então, 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. O valor que der dentro da raiz vai dar quanto? 7,07. Então, no fim das contas, eu vou ter duas forças aqui. Cada força de 5 kN. E 5 kN. Desenhei em laranja, está aparecendo laranja. Em substituição do 7,07. Beleza? Então, olha só, eu preciso achar as reações horizontais, as verticais e os momentos, né? Certo? Então, o segundo passo para eu achar meu diagrama fazer meu diagrama. O que eu preciso para fazer meu diagrama? Preciso achar as reações de apoio. Mas lembra que eu falei que quando a gente se aproveita da situação de balanço, a gente não precisa fazer somatória das reações horizontais, nem verticais. Basta eu começar da extremidade do balanço e ir entrando que eu consigo traçar o diagrama, sem me preocupar com as reações de apoio. Mas eu vou fazer assim mesmo, olha só. Considerando uma força para cá, horizontal A, vertical A e momento A. Vamos lá. Somatória das forças horizontais tem que ser igual a 0. Então, o que eu tenho de horizontal? Eu tenho o HA, considerando para cá como positivo, eu tenho o HA e eu tenho 5, não é isso? Mais 5. Significa dizer que meu HA, quando eu jogar para cá, vai dar menos 5, que eu orientei ele na direção errada. Então, vou reorientar ele aqui, ó. Nesse caso, meu HA vai ser igual a menos 5. Somatória das forças verticais igual a 0. Vou jogar para cima como positivo. Então, eu tenho VA menos 5. Então, o valor do meu VA é igual a 5. E vou fazer o somatório dos momentos em A. Vou escolher um sentido aí qualquer. Escolhi o sentido anti-horário como positivo, mas eu vi que Então, quais são os momentos que eu tenho? Ó, eu tenho o MA aqui, ó, que eu orientei positivamente. Então, vou lá. MA. Esses 5 kN aqui, ó, ele está na direção da minha barra, então ele não me causa momento. Certo? Mas eu tenho esses 5 kN aqui, horizontal, que vai me causar momento. O momento é sempre a força vezes a distância horizontal, né? A distância, perdão, perpendicular. Então, o valor desse meu MA vai 5 vezes o meu braço de alavanca, e essa barra aqui tem 2 metros, né? Então, 2 vezes 5, 10. Mais. Tá? Mais 2 vezes 5. 5 é o braço de alavanca. Ou 5 é a carga, 2 o braço de alavanca. Ele está na direção negativa. Então, aqui o sinal é negativo. Vou confundir aqui no sinal. No fim das contas, meu MA, quando isso aqui jogar para cá, MA vai ser igual a 10 kN. Agora vamos fazer o nosso diagrama. Vamos fazer o seguinte, vamos começar da extremidade da ponta do balanço e ir entrando, e depois a gente vê se a gente usou algum desses momentos aqui, tá? Então, olha só, aqui nesse ponto não tenho carga, meu momento aqui é 0. Vou me posicionar aqui nesse ponto aqui agora e vou olhar para esse ponto A, B, C e D. Vou me posicionar no ponto C e olhar para o ponto D.
Se eu me posiciono no ponto C e no ponto D, eu não vejo carga nenhuma, não tem. Então, o meu momento no meu ponto C continua sendo zero. O meu momento no meu ponto Z, zero. Vou me posicionar no ponto B de bola. E vou olhar para lá, ó. Vou olhar para o ponto C e D. Se eu estou no meu ponto B de bola e estou olhando para o ponto C e D, também não vejo carga nenhuma, né? Se eu não tenho carga nenhuma, o momento naquele ponto ali é zero. Agora eu vou me posicionar no meu ponto A. Vou me posicionar no meu ponto A e vou olhar para o B, C e D. Se eu me posiciono no ponto A e olho para o B, C, D, aí eu vejo uma força que me gera momento. E não é essa 5 aqui, não, é essa outra, né? Essa aqui vai me gerar um momento de 5 vezes a altura. 2 vezes 5, 10. Foi o valor do momento que a gente calculou. Deformando para dentro. Se ela deforma para dentro, o banzo tracionado é o de fora. Meu diagrama de momento para o lado de fora. Então, vou traçar o diagrama de momento aqui para o lado de fora. No valor que a gente calculou, que era 10. No ponto C para o ponto D não tem um momento. No B para o C também não tem um momento. Só tem o momento do B para o A, ou do A para o B. Se eu utilizo os sinais da nossa norma, né, para dentro é positivo, para o diagrama de momento, para dentro positivo, para fora negativo. Então, meu diagrama de momento, dm0, 0 porque é o do sistema principal, do E0, fica sendo esse triângulozinho aí. Primeiro sistema redundante. Então, olhando para a estrutura que eu escolhi, ó, meu primeiro sistema redundante é esse X1 aqui, ó. Tá? Então, eu vou posicionar ele aqui, ó. Aí precisamos fazer as reações de apoio e momentos e tudo mais aqui. Então, vamos lá. Vou fazer de vermelho para ver se dá um contraste. Se eu jogar para cima, eu estou orientando na mesma direção, né? Vai acabar sendo um sinal negativo. Vou jogar para baixo. Vou jogar para lá. Então, aqui eu preciso calcular o horizontal A, vertical A e momento em A. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B, ponto C e ponto D. Então, olha só, olhando direto, fazendo direto, sem botar a expressão aqui. Somatória das forças horizontais igual a zero. O que eu tenho de horizontal? Só o HA. Tenho mais alguma coisa horizontal aqui? Nada. Então, se eu não tenho nada, somatória das horizontais igual a zero, igual a HA igual a zero. Direto, tá? Somatória das forças verticais tem que ser igual a zero. Então, eu tenho um VA que eu orientei para baixo e tenho um X1 que está orientado para cima. Para esse que está orientado para baixo e esse que está orientado para cima dá 1, qual o valor do VA? O VA está para baixo, né? O VA é negativo e o X1 positivo, né? No fim das contas, acaba dando 1, né? Então, é menos 1 mais 1. E o momento aqui? Como é que eu faço para zerar esse momento? Eu tenho uma força que está na mesma direção desse momento que eu desenhei. Isso está certo? Obviamente que não, né? Eu vou ter que inverter esse meu momento. Eu vou inverter esse meu momento. Tá certo? Aí agora sim, eu vou ter um momento para cá, um momento rodando na direção
positivo, na direção horária, e esse momento aqui, no meu ponto A, vai me gerar a direção anti-horária. Então, eu vou ter um momento que eu não sei qual é o valor, e vou ter um outro momento aqui, que vai ser 1 vezes o braço de alavanca. O braço de alavanca é 2. 1 vezes 2, 2. Então, qual o valor desse MA aqui? Então, olha só, com os valores eu consigo traçar meu diagrama, né? Então, eu vou me posicionar no meu ponto C de casa e vou olhar para o meu ponto D. Me posicionei no ponto C de casa, estou olhando para o ponto D de dado. Essa força X1, ela causa momento? Não, né? Ela está na direção do eixo da barra. Se ela está no eixo da barra, ela não causa momento. Ela só causa esforço normal de compressão ou tração. Nesse caso, compressão. Mas não me causa momento. Então, meu momento no ponto C é 0. Tá? No meu ponto D, na ponta do balanço, também é 0. Tá? Não tem momento aplicado. Aí eu vou me posicionar no ponto B de bola. Me posicionei no ponto B de bola. Aqui, ó. Estou olhando a barra BCCD. No meu ponto B de bola, tenho alguma força que me causa momento? Tenho. 1 me causa momento. Momento é a força vezes a distância perpendicular. A nossa distância perpendicular é 2 metros, então o momento que a minha força 1 vai me causar no meu ponto B de bola, 2 quilonewtons vezes metro, né? Quilonewton vezes metro. Tudo bem? Ela vai deformar, olha só, a força está fazendo isso e meu ponto fixo é o B, né? Se o meu ponto fixo é o B e a minha força está empurrando para fora, minha deformação é para cima. Meu banzo tracionado é para dentro ou para fora? Banzo inferior, tá certo? Então, eu vou traçar meu diagrama sempre para o lado do banzo tracionado, nesse caso, para dentro. Então, meu diagrama de momento vem aqui para dentro, ó. No valor de 2 que a gente tinha comentado, né? Que é a força vezes a distância. Se o meu ponto C, no meu ponto C, meu momento é 0 e eu não tenho carga distribuída, basta eu ligar do ponto C para o ponto B. Depois disso, eu vou pela regra do rebatimento, não é isso? Então, se eu tenho diagrama de momento está para dentro, eu vou rebater ele aqui para dentro, ele vai me gerar um momento na barra B, AB, de 2. Qual vai ser o meu momento aqui no meu ponto A? Meu momento no ponto A eu já calculei, é 2. Tá? Mas a questão é o seguinte, esse momento 2, ele foi gerado por uma força unitária aqui, ó. Considerando que essa estrutura é rígida e só mexe no ponto A, se eu empurrar essa força para cima, como é que a estrutura vai se deformar? Ela vai se deformar assim, ó. O banzo tracionado é o de dentro ou de fora? É o de dentro. Então, para dentro, eu vou traçar meu diagrama de momento. No valor de 2 quilonewtons, ou se eu preferir, eu posso olhar aqui, ver 1 vezes 2 e resolver. Fala aí, Rafael. Abre o áudio aí, pode perguntar. Para dentro, a gente usa o sinal de positivo. Tá? Veja que a gente traça primeiro o diagrama, depois a gente joga um sinal, né? Seguindo a orientação da norma. Deixa eu pegar outra caneta aqui. Então, esse meu diagrama aqui, perdão. Esse meu diagrama aqui é o meu DM1. Meu primeiro sistema redundante. Emanuel pergunta, por que se faz necessário tirar um dos engastes do... Bom, eu preciso tirar um dos engastes. Eu tenho que transformar a estrutura numa estrutura isostática para eu calcular. Então, eu tenho que tirar 3 reações de apoio, tá? Para a estrutura ficar isostática, somatória dos momentos... ou seja, ficar com 3 variáveis e 3 equações, eu tenho que tirar 3 reações de apoio. Aí ele diz assim, no sistema desse, desde que o original fosse com 2 apoios de primeiro grau, eu poderia ignorar e fazer um dos apoios virar engaste? Não, a gente não pode aumentar
a gente não pode, a gente só pode tirar, tá certo? Quando você aumenta, transforma de segundo grau e joga para o engaste, você está acrescentando um momento ali, uma restrição de momento. Então, você está aumentando. Então, você não pode aumentar, você só pode reduzir, tá? Você pode, do engaste, transformar no de segundo ou de primeiro grau, ou tirar o engaste. No de segundo, você só pode transformar ele no de primeiro grau, ou tirar. E no de primeiro grau, você só pode tirar, tá? Não pode subindo, não. Então, vamos lá. Então, agora nós vamos fazer o nosso segundo sistema redundante, já que ele estava aqui, ó. Nosso segundo sistema redundante é essezinho aqui, ó, esse X2 aqui. Então, vamos botar ele aqui. X2. Não sei qual o valor dele. Inicialmente, eu vou dizer que ele é igual a 1. Minhas variáveis, ó. Se essa está para lá, provavelmente essa vai ser na direção oposta, né? E esse aqui está me gerando um momento para lá, aqui eu vou ter um momento para cá. Vamos lá. Não sei, o que eu faço? Chuto qualquer direção e verifico o sinal depois, tá bom? Não sei qual a direção certa. Chuto qualquer direção. Se der negativo, orientei errado, reoriento meus vetores. Então, preciso fazer os cálculos de novo ou a gente pode ir pela lógica? Olhando aqui, ó. Forças horizontais. Somatória das forças horizontais igual a 0. Qual o valor dessa força horizontal para dar 0 aqui no geral? Ó? Tudo que eu tenho horizontal. Isso aí. 1, Kevin falou menos 1, tá? Esse aqui a gente já orientou na direção certa, né, Kevin? Olha só. Então, aqui eu vou ter 1. Tá certo? Um para um lado e um para o outro, uma carga anula a outra. Essa força vertical aqui, ó. Somatória das forças verticais tem que ser igual a 0. 0. Então, a força vertical, força horizontal em A igual a 1, vertical em A igual a 0. Todo mundo captou por que 0? Eu só tenho ela vertical, não tenho mais nenhuma outra vertical. Então, como é que eu faço? 0. Tá? E o nosso momento? O Kevin já respondeu aí, ó. O momento vai dar 1. Como é que ele fez isso? É força vezes a distância. Deixa eu pegar outra cor aqui. Começar a embolar as cores aqui. Então, olha só. Meu momento até o ponto A é sempre a força vezes a distância perpendicular, não é isso? Então, qual o tamanho dessa distância aqui? 1. A nossa estrutura está assim, ó. Tá? Então, o nosso momento aqui, ó, vai ser 1. Força vezes a distância, né? A direção de rotação desse momento está certo? Olha só. Se essa aqui não está puxando, ela vai tentar rodar no sentido horário. Então, para anular essa rotação no sentido horário, eu tenho que ter uma na direção oposta no sentido anti-horário. Resolvemos as 3 reações de apoio sem fazer a somatória das forças horizontais, verticais nem momento. Se tivéssemos feito, chegaríamos na mesma resposta. Vou me posicionar no ponto C de casa e olhar para o ponto D de dado. Se eu enrijeço essa peça e deixo só para rotacionar o ponto C, eu vou ter momento no meu C ali? Vou, né? Vai ser 1 vezes a força, não é isso? Então, 1 vezes a força dá 1. Ele vai puxar para dentro ou para fora? Vai puxar para fora, ó. Se ele rotaciona para fora, o banzo tracionado é o de dentro. Então, nós vamos marcar nosso diagrama para dentro no valor unitário. O Emanuel está perguntando como é que a gente escolhe
as direções de x1, x2, x3. Para cima ou para baixo, horizontal ou vertical, ou momento positivo ou negativo. Você que escolhe, tá? Você substitui um apoio de primeiro gênero. Você tem que botar uma força ali na posição do apoio de primeiro gênero que você tirou. Se ele vai ser para cima ou para baixo, aí só depende de você, tá? Você pode escolher. Não dá diferença, vai dar sinal, o diagrama, esse diagrama fica diferente, mas no fim das contas você acaba achando o valor certinho. Aí vamos, regra do rebatimento. Se eu tenho 1 aqui, para eu rebater para a próxima barra, 1. Agora eu vou me posicionar no ponto B de bola, tá certo? Eu ignoro o que está no ponto A e vou olhar aqui, ó, para o ponto C e para o ponto D. Eu tenho uma força aqui, o x2, que me causa momento no meu ponto B de bola. Mas qual é o valor desse momento? 1 vezes 1. O meu braço de alavanca no meu ponto B de bola, ele é constante. Entre a barra B e C, o braço de alavanca vai ser sempre o mesmo. Tá certo? Então, o meu momento ali vai ser sempre o mesmo. Se o meu braço de alavanca é o mesmo, se o meu braço de alavanca é o mesmo e o meu momento é o mesmo, significa que meu momento aplicado na barra é um retângulo. Vai ser sempre igual. Tá? Então, vamos voltar com a régua aqui, que eu acho que a régua funcionou bem. Tá? Estou com uma força aplicada aqui, ó, e estou com esse ponto fixo. Então, como é que é a deformação? Ó? Se eu empurro a força para fora, a tendência dele deformar, ó. Beleza? Então, meu banzo tracionado é o banzo inferior. Vou desenhar para dentro, para baixo. Tá bom? E o valor vai ser sempre a força vezes o braço de alavanca. Tá? Se eu tô, meu ponto é esse aqui, ó. Meu braço de alavanca continua sendo o mesmo e a força a mesma. Então, meu diagrama de momento aqui. Então, Kevin está pedindo para repetir, olha só. Estou aqui no meu ponto B é o ponto fixo, tá certo? E eu quero saber qual é a força que esse vetor aqui causa no meu ponto B. A força que esse vetor me causa no meu ponto B vai ser a força vezes o braço de alavanca. E o braço de alavanca é 1. Aqui, ó. O braço não é 1, até esse ponto aqui. Então, meu momento vai ser, ó, a força empurra para fora, ó. A deformação é assim, meu banzo tracionado é o interno, e a minha força, e o meu momento aplicado é 1 vezes 1, força vezes o braço de alavanca. Tudo bem? Se eu me posicionar em qualquer ponto dessa barra BC, tanto o braço de alavanca quanto a força vão continuar sendo a mesma. Não muda. Se não muda, o meu diagrama é um retângulo. Regra do rebatimento. Tá? Como é que eu faço para transformar, jogar o momento dessa barra para a barra de cá? Regra do rebatimento. Vou lá e rebati meu diagrama. Ó. Se estava por dentro, eu rebato para dentro. Se estava por fora, eu rebato para fora. Aí, olha só, eu tenho um momento aqui unitário. Ó, M1 igual a 1. Tá certo? Agora a pergunta é o seguinte. Eu tenho essa força aqui, a força está saindo, tá nessa direção aqui, né? Tá para fora. Qual o valor que essa força aqui vai me causar no ponto A? 1 vezes 1, que é a força, vezes o braço de alavanca, que é 1, que a gente já fez, né? Que deu 1. E a deformação dela vai ser para que direção? Olha só. Minha força está para lá, né? Se o meu ponto fixo é esse, ó. A tendência de deformação. Aqui, ó. Tá? Então, minha deformação aqui... Tá dando para ver, não? A minha deformação aqui está para fora. Você tá...
Minha deformação está para dentro e meu banzo tracionado está para fora. Então, vou desenhar para fora. Qual o valor? 1. A gente já calculou aqui 1. Então, se o meu diagrama deu 1 para cá, é só eu ligar, né? Tranquilo? Fiz fora de escala aqui. Fiz meio fora de escala. Aqui deu 1. Tranquilo? Aqui ficou um triângulo unitário até metade, o outro triângulo unitário até metade. Essa barra é metade, né? Todo mundo acompanhou aí esse diagrama? Esse aqui é o meu DM2, no meu segundo sistema redundante. Então, no meu terceiro sistema redundante, que eu adotei foi esse aqui, o X3, não é isso? X3. Então, ó, eu estou com o momento aplicado aqui, ó. Então, olha só a pergunta. Horizontal A, vertical A e momento A. Somatória das forças horizontais tem que ser igual a 0. HA vai ser igual a quanto? Não, pô. H vai ser igual a 0, pô. Eu não tenho forças horizontais, eu só tenho HA, né? Para a somatória das forças horizontais ser igual a 0, igual a HA, 0. Partindo do mesmo pressuposto, somatória das forças verticais vai ser igual a 0. Eu não tenho mais nenhuma outra força vertical, né? Para eu zerar o VA, para eu zerar as forças verticais, o VA tem que ser igual a 0. Somatória dos momentos em A igual a 1. Isso aí. Porque eu tenho um momento unitário aplicado aqui, ó. Para eu zerar esse momento aplicado, eu tenho que ter um momento aplicado na direção oposta. Aí esse está para lá e esse está no sentido anti-horário e esse aqui no sentido horário. Isso, com o mesmo valor. Então, horizontal A, vertical A, momento unitário, sem fazer cálculo. Beleza? Vamos aos diagramas, então. Resolvemos sem fazer somatória de força de nada, né? Expressão. A, B, C e D. Vou me posicionar no meu ponto C de casa e vou olhar para o ponto D de dado. Eu disse que toda vez que eu tenho um momento aplicado, eu tenho um salto, não é isso? Então, se eu tenho um salto, o diagrama ele já não pode ser, ele não pode ter um momento zero aqui, ele já vai ter um momento aplicado no valor de 1. Esse momento aplicado no valor de 1, eu vou desenhar ele para dentro ou para fora? Então, esse momento aplicado aqui, que vai me deformar para fora, eu vou marcar para o banzo tracionado, 1. É o valor dele. Aí, se eu olho no ponto C, o que acontece com esse momento? O valor do momento muda? Se o valor desse momento muda em relação ao braço de alavanca? Não muda, porque eu só mudo um braço de alavanca se fosse força concentrada. Esse é um momento aplicado. Então, ele vem passando, rotacionando o corpo inteiro. Se eu me posiciono no ponto B de bola agora, meu diagrama aqui vai mudar? O meu valor do meu momento muda ali no meu ponto B, olhando para o C e para o D? Não, porque o momento aplicado não depende da distância. Só quem depende da distância é carga concentrada, né? E carga distribuída. Então, nesse caso, o momento vai continuar sendo 1. Tá? Ele vem daqui, ele vem passeando na barra até chegar lá no apoio. Tá? E ele vai deformar a estrutura. Né? Ó. Regra do rebatimento. Se
Se eu olhar no meu ponto A, ignorar o que está no ponto A e for para o ponto D, muda alguma coisa? Voltou a imagem. Voltou? Ele vai continuar, ele não vai mudar na dica de nada. Direto. Ó. Chegou aqui embaixo, tem uma carga concentrada, que é o MA. Então, vamos fazer agora... Nosso sistema é um sistema 3x3, né? Se o nosso sistema é um sistema 3x3, nossa matriz de flexibilidade é uma 3x3, grau de hipergeometria 3, matriz de flexibilidade 3x3. Então, vai ter delta 1, delta 1,2, delta 1,3, delta 2,1, delta 2,2, delta 2,3, delta 3,1, delta 3,2, delta 3,3. Vezes x1, x2, x3. Primeiro sistema redundante, segundo e terceiro sistema redundante. Igual menos delta 1, 0, delta 2, 0, delta 3, 0. Então, olha só, diagonal principal, valores positivos. Delta 1,2 igual a delta 2,1, delta 1,3 igual a delta 3,1, delta 2,3 igual a delta 3,2. O que a gente precisa calcular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 valores, tá? Então, vamos começar. Vou fazer pela diagonal principal. A diagonal principal sempre é mais fácil de fazer. E as mais difíceis costumam ser essas aqui. Nesse exemplo não será, mas... Então, se eu estou fazendo... Vou chegar para o lado. Se eu estou fazendo... Deixa eu ver se está dando para ver. Se eu estou fazendo 1, eu vou pegar o primeiro sistema redundante e vou copiar, vou combinar com ele mesmo, né? Então, eu vou ter barra AB, BC e CD. Vamos lá. AB, BC, CD. Tamanho das minhas barras, 2 metros, 2 metros, 1 metro. Vamos pegar o M1. Na primeira barra, eu tenho um retângulo positivo 2. Segunda barra, eu tenho um triângulo positivo 2. Na terceira barra, nada. Se eu estou combinando M1 com M1, é só repetir o desenho aqui, né? Só pegar esse desenho e repetir para cá, né? Vamos lá. Então, do que a gente precisa agora? Tabela de Kurt-Baer. Tabela de Kurt-Baer. Eu vou ter retângulo com retângulo, retângulo com retângulo, que é MA/MBL, e vou ter triângulo com triângulo para o mesmo lado, que é 1/3 de MA/MBL. Então, nosso retângulo com retângulo, MA/MBL. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E aqui eu vou ter 1/3 de MA/MBL. 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8/3. E aqui nada. Então, a minha integral de M1 dx igual a 8 mais 8/3, 32/3. O meu delta, 1, 32/3 dividido por aí. Confere? Sim, essa tabela está disponível, tá? Se não tiver, só tá no material, no meio do material, e eu acho que tem um avulso, tá?
Se não tiver, é só procurar na internet. Kurt Bayer. Então, o que você acha? Tem vários modelos. Essa aqui eu estou disponibilizando é a mais simples, mas é o que a gente precisa mesmo. Tá? Não precisa mais do que essa. Então, vamos ao delta. Então, a gente calculou o delta 1. Falei que ia fazer a diagonal principal primeiro. Então, vou fazer o delta 2,2 agora. Meu delta 2,2. Pá. Então, delta 2,2, a gente tem uma problemáticazinha aqui, né? A gente vai combinar ele com ele mesmo, né? Então, triângulo com triângulo, beleza. Retângulo com retângulo, beleza. Aí, aqui eu tenho... Essa figura eu não tenho. Então, eu vou ter que quebrar essa minha barra aqui. A minha barra B, eu vou ter que quebrar ela no meio. Eu vou ter que usar A até metade e até a outra metade. Tá? Então, eu vou chamar... Vou dar um ponto aqui. Vou chamar... Foi até o D, vou chamar aqui de E. Né? Tenho certeza que é a metade, porque os valores máximos são os mesmos. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, em vez de fazer A, B, B, C, C, D, aqui eu vou ter que fazer AE, EB, BC e CD. O valor do meu AE igual a 1, e EB igual a 1, BC igual a 2 e 1. Então, 1, 1, 2, 1. M2, M2. Vamos lá. Ó. Então, no meu AE, eu tenho um triângulo negativo do valor 1. Triângulo negativo de valor 1. Depois, um triângulo positivo de valor 1. Retângulo positivo 1. Triângulo positivo 1. Pode perguntar, Pedro. Por que eu dividi? Para eu poder ter um triângulo, 2 triângulos, né? Porque na minha tabela de Kurt Bayer, ó, eu não tenho nada daquele triângulo de 2 lados, entende? Então, eu tenho que quebrar ele para poder achar triângulo com triângulo. E como é que eu sei que é exatamente o meio? Porque as máximas dele são iguais, ó. Certo? Então, basicamente, é um espelhado do outro. Aí eles têm que ser do mesmo tamanho. Tá? E no caso fosse diferente? Aí você tem que descobrir qual é a distância. Tá? Nesse caso, era a metade. Mas, geralmente, quando não é porque ele é alinhado com a força daqui. Ó. Eu não tinha uma força aqui? Então, para esse ponto aqui, o momento que me geraria aqui, o braço de alavanca é 0. Nesse eixo aqui, é bem o inverso. Se essa minha barra fosse um pouquinho maior, esse 0 seria alinhado com a outra. Mas a gente tem que descobrir, tá? Esse exercício aqui facilitou para a gente. Vamos lá, aqui é só repetir, né? Retângulo negativo 1, triângulo positivo 1, triângulo, triângulo, retângulo. Então, quais são as expressões? Todas elas aquelas mais simples possíveis, né? Triângulo com triângulo, 1/3 de MA, MBL. Menos com menos dá mais, né? Então, menos com menos dá mais, 1/3 de MA, MBL. Positivo com positivo dá positivo, triângulo com triângulo, para o mesmo lado, 1/3 de MA, MBL. MA, MBL. Retângulo com retângulo. Positivo dá positivo,
Então, retângulo com retângulo é MA, MB, L, sem o terço. Então, 1 vezes 1 vezes 2. MA, MB, L. Triângulo com triângulo para o mesmo lado. Positivo. 1/3 de MA, MB, L. Então, quanto é que dá 1/3 mais 1/3 mais 1/3? São 3/3, né? 3/3 é 1 inteiro, não é isso? 1 inteiro com mais 2. Integral de M2 dx igual a 3. Confere, pessoal? Então, nesse caso, delta 2 igual a 3 sobre EI. Agora, vamos para a próxima, delta 3. Então, o nosso delta 3, eu tenho que combinar retângulos com retângulos. Vou combinar AB, BC e CD. AB 2 metros, BC 2, CD 1. Poderia fazer até direto, né? Retângulo com retângulo é MA, MBL. Então, daria 2, MA, MBL 2, MA, MBL aqui daria 1. 2 com 2, 4, mais 1, 5, tá? Mas vou botar na fórmula aqui, para o pessoal que... para a gente ter o material aí direitinho. Então, vamos lá. Barra AB, BC e CD. O L, 2, 2 e 1. M3 com M3. Retângulo positivo no valor 1. Retângulo positivo no valor 1. Retângulo positivo no valor 1. Repito para cá. Ó. Retângulo, retângulo e retângulo. Repito para cá. Então, vamos lá. MA, MBL. Retângulo com retângulo. MA, MBL. MA, MBL. Tabela de Kurt-Baer. MA, MBL. Integral de M3 dx igual a 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Logo, meu delta 3 igual a 5 é I. Agora vamos para o delta 2. Delta 2. Meu delta 2 é igual a meu delta 2, 1. Agora eu tenho que combinar o seguinte, ó, eu tenho que combinar o 1 com o 2. Só que aqui o 2 ele sacaneia a gente, né? Eu tenho que acabar quebrando essa barra B em AE, EB, né? E eu vou ter que fazer aqui também. Vou ter que pegar, dividir esse negócio aqui no meio. Para poder ter AE, EB. Tá? Vamos lá. AE, EB, BC, CD. Um metro, 2 metros e 1 metro. M1, M2. Então, meu M1, retângulo, AE retângulo e EB retângulo, todos os dois positivos no valor de 2. E agora o meu 2, TM2, triângulo positivo
valor 1. Tá. Então, olha só. Agora a gente vai fazer as combinações, né? Triângulo com retângulo, na nossa tabela de Kurt-Bayer, é meio, né? Retângulo e triângulo, meio de MA, perdão, subi demais. Aqui, ó. Triângulo com retângulo, meio de MA, MB, L. Tá? Só que aqui na nossa expressão aqui eu tenho mais com menos dá menos, menos meio de MA, MB, L. Aqui embaixo é mais com mais, mas é a mesma, é triângulo com retângulo, né? Então dá mais meio de MA, MB, L. Confere? Esses dois se anulam, né? Esses dois se anulam. Triângulo com retângulo, meio. Positivo com positivo, meio de MA, MB, MB, L. Então, esse aqui, esse de cima vai anular com esse aqui, né? Eles vão se anular, né? E vai sobrar isso aqui. Eu corto 2 com 2, me sobra 2 aqui. Então, meu delta, minha integral de M1, M2, dx vai ser igual a 2. Nesse caso, delta 1, 2, que é igual a delta 2, 1, igual a 2 sobre I. Vamos lá, ó. Agora é 1 com 3, hein? Agora é, deixa eu ver se dá para ver. Não dá para ver. É 1 com 3. Tá? Então, 3 é mole, é tudo retângulo 1, né? 1 também é mole, tem um retângulo e um triângulo. Então, a barra AB, BC e CD que a gente vai fazer. Então, fala, Rafael. É aqui M1, M3. Então, no M1, eu tenho retângulo positivo 2 e triângulo positivo 2. E aqui tenho nada. E no DM3, terceiro sistema redundante, tem retângulo, 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 tudo positivo, tudo 1. Retângulo com retângulo. MA, MB, L. Então, 1 vezes 2 vezes 1. CD igual a 0. CD igual a 0, né? Nada vezes alguma coisa é nada. BC. Triângulo com retângulo. Triângulo com retângulo é meio, né? Então, meio de MA, MB, L. Então, aqui vai dar 2 em cima e 2 embaixo, né? Vou cortar isso com esse, né? Isso aqui fica 2. Integral de M1 M3 dx igual a 4. Em cima fica igual a 4, não, mestre? É AB? Ah, é. MA, MBL. Tá certo, tá? Olha aqui, ó. Me avisou aqui, ó. Dei mole no L, tá? Então, aqui vai dar 2 vezes 2, 4. 4 com mais 2, 6. Então, nesse caso, o delta 1, 3, que é igual a delta 3, 1, igual a 6, é aí. Tá? Então, 4 com 2 dá 6, tá? Sorte que o amigo aí percebeu. Obrigado, Léo. Agora vamos fazer o delta. Ó, já fizemos o delta. Fizemos o delta 1, 2, 2, 3, 3. 1, 2, 1, 3. Agora o 2, 3. Ó.
Aí a gente fecha esse lado e vem para esse outro. O 2, 3 é igual a 3, 2, né? O 2 e o 3 é esse e esse aqui, né? Então, como o 2 eu tenho que quebrar no E, eu vou ter que acabar quebrando o 3 também no E, né? Vou ter que acabar quebrando ele aqui também, ó. Positivo, positivo, né? Vou ter que acabar fazendo um E aqui. Para eu poder fazer a E, combinar esse com esse de cima com esse de cima, esse com esse. Se bem que esse é positivo e esse é negativo, vai acabar anulando, né? Mas vamos lá, vamos fazer a parte geométrica aqui direitinho. Então, eu vou ter a barra AE, EB, BC, CD. 1 metro, 1 metro, 2 metros e 1 metro. Então, ó, o 2 é o laranja. Deixa eu fazer de laranja também. Então, se o 2 é o laranja, valor 1, valor 1, retângulo, valor 1. Agora o 3. 3 é o preto. Então, preto é tudo retângulo, né? Retângulo, positivo 1. Retângulo, positivo 1. Retângulo, positivo 1. Retângulo, positivo 1. Triângulo com retângulo. Mais com menos dá menos. Triângulo com retângulo é meio. MA, MBL. Mais com mais dá mais. Triângulo com retângulo é meio. MA, MBL. Retângulo com retângulo. MA, MBL. Mais com mais dá mais, né? Então, 1 vezes 1 vezes 2. Triângulo com retângulo é meio. Positivo com positivo dá positivo. Meio de MA, MBL. Então, aqui em cima vai dar menos meio. Aqui vai dar meio. Aqui 2. E aqui meio. Então, um corta com o outro aqui. Basta eu somar 2 com mais meio. Aí, 2 vezes 2, 4 com mais 1, 5 meios, né? Ó, isso aqui eu vou fazer devagarzinho, hein? É a soma de valores inteiros com fração, tá? Ó, 2 mais meio. O que eu faço? Multiplico com o de baixo e somo com o de cima, né? Eu tenho que multiplicar pelo de baixo e depois somar com o de cima, não é isso? Então, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5 meios. Logo, delta 2, 3, que é igual a delta 3, 2, 5 meios de EI. Tudo bem? Ó, valor inteiro com fração, tá? Bom, montamos a primeira parte da nossa matriz, né? Agora faltam, ó, montamos essa parte aqui. Deixa eu ver quanto tempo falta para a gente terminar essa aula. Ah, temos 1 hora ainda quase. Próximo é delta. Ó, já fizemos a matriz de flexibilidade inteira. Agora a gente tem que fazer o vetor das cargas. Então, para o vetor das cargas, vou fazer com delta 1, 0, depois o delta 2, 0, delta 3, 0 na ordem, tá? Então, delta 1, 0. Então, 1, 0 é o verde com azul, né? 1,
é o verde e o 0 é o azul. Show, facilitou para a gente, né? Até porque eu não tenho momento nessas duas barras aqui, na barra BC nem na CD. Então, não adianta nem eu combinar aqui, basta eu fazer direto. Triângulo com retângulo. Triângulo com retângulo é meio, mais com menos dá menos. Menos meio de MA, MBL. Tá? Mas vamos fazer aqui devagarzinho. Então, eu vou dividir barra AB, AB, BC, CD. 2 metros, 2 metros e 1 metro. M0 e M1. Cadê o verde? Então, de acordo com o meu material aqui, que a gente calculou, eu só vou ter aqui, ó, no valor 10. Aqui nada e aqui nada. Depois vou para o 1. 1 eu tenho retângulo positivo 2, triângulo positivo 2 e nada. Triângulo com retângulo. Ó. Mais com menos dá menos. Triângulo com retângulo é meio. Então, meio de MA, MBL. Aqui nada com alguma coisa, nada. E aqui nada com nada é nada. O integral de M1, M0, dx igual a 20. Menos 20, né? É um sinal, né? Podemos esquecer desse sinal, porque o sinal é muito importante. Menos 20. Logo, delta 10 igual a menos 20 sobre EI. Beleza? Vamos ao delta 20 agora. Delta 20 é mais chatinho um pouquinho. A gente vai ter uns triângulos, uns trapézios aí no meio. Delta 20. Então, olha só, eu vou ter que combinar o verde, que eu só tenho a barra B, com o laranja. E o laranja eu tenho que quebrar o laranja, né? Vou ter que quebrar aqui no meio o laranja. Então, vamos olhar o verde aqui, vamos tentar quebrar o verde, olha só. Se eu vou quebrar o verde no meio, qual o valor que vai me dar aqui nesse ponto? Que não é 10? 5, tá? Bom, porque é metade. Então, vamos montar nossas barras. Aí eu vou ter AE, EB, BC e CD. O AE 1 metro, EB 1 metro, CD 2, BC 2 e CD 2. Está muito baixo, não está dando para ver, né? Agora vamos botar nossos diagramas aqui, ó. Vamos ver. Assim fica melhor. Então, vou montar nossos diagramas. Então, na minha barra AE, M0, eu vou ter trapézio negativo, 10 nessa ponta e 5 nessa outra. Depois eu vou ter um triângulo negativo no valor 5, nada aqui, nada aqui. Agora vamos para o DM2. O M2, eu vou ter triângulo negativo 1, triângulo positivo 1. Vou ter valores aqui, mas não me importa muito, porque eu combinando com nada vai dar nada. Então, vamos fazer nossa expressão aqui. E
dá nada, aqui dá nada. Vamos começar de baixo para cima, mais fácil para o mais difícil. Olha só. Aqui eu tenho dois triângulos, um positivo e um negativo. O positivo com o negativo vai dar menos, tá certo? Só que está um para cima e um para baixo. Um para cima e um para baixo, eu não posso usar para os mesmos lados. Eu vou ter que usar esse outro aqui, ó. Um para um lado e um para o outro. E um para o lado e um para o outro não é um terço, é meio. É um sexto, perdão. Um sexto de MA, MBL. Então, para esse valor aqui, um sexto de MA, MBL. Beleza? Agora eu tenho um triângulo e um trapézio. Triângulo e trapézio. Triângulo e trapézio. Triângulo e trapézio é um sexto de MA, e MA é o valor do triângulo, vezes, abre parênteses, 2 vezes o MB, e o MB é o do lado da máxima do triângulo, mais MC vezes L, né? Aula passada a gente discutiu a mesma questão, né? Isso aqui é importante. O MB ele está do mesmo lado da máxima do MA, tá? Não é o menor valor, não, tá? É o do mesmo lado da máxima do MA. Então, menos com menos dá mais. Um sexto de MA é o valor do triângulo. Abre parênteses, 2 vezes o MB, e o MB é o do lado da máxima do triângulo, mais o MC, que é o que sobrou, vezes o L. Todo mundo acompanhou como é que a gente fez esses valores aí? Então, vou calcular. 2 vezes 10 dá 20, com mais 5, 25. Então, dá 25 sextos. E aqui dá 5 sextos negativos. Dois vezes 5, 10. 2 vezes 10, 20, 25, 25 sextos. Isso aí. Então, na nossa expressão aqui, a integral de M2, M0 dx igual a 25 sextos menos 5 sextos. Vinte sextos, Luciano, 20 sextos se você somar. Lucas, 20 sextos era se for somar, mas uma está com menos. Então dá 20 sextos e os dois são divisíveis por 2. Aí desce para 10 terços. Beleza? O denominador é igual, então pode fazer a somatória direto. 25 menos 5 dá 20. 20 sextos, né? Ah, foi o que tu falou, né, Lucas? Lucas estava certo. Então, Lucas, divide agora tudo por 2, a 10 terços. Então, o meu delta 2, 0 vai ser 10 terços de EI. Aí agora vamos aqui, ó. Agora a gente tem que combinar o 3 e o 0. O 0, que é o verde, e o 3, que é o tudo retangular. Então agora eu posso voltar a fazer AB, BC e CD, não tem problema. Então, AB, BC, CD. Aqui vai ficar 2 metros e 1 metro. 0. Então, o nosso 0, como é AB, eu posso voltar a utilizar o nosso triângulo negativo no valor de 10. Nada e nada. E o M3 são todos retângulos, né? Positivos unitários. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 0, né?
0 e 0. E aqui eu vou ter triângulo com retângulo menos, triângulo com retângulo é meio, meio, de MA, MB, L. Corto isso com esse aqui, ó. Então, a minha integral de M3, M0 dx menos 10 é aí, menos 10, delta 3, 0, menos 10 sobre E aí. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Eu não estou fazendo isso preocupado com a prova, tá? Estou fazendo isso preocupado com o estudo, o ED de vocês, tá? No ED de vocês, vocês têm sistemas de grau 3x3 lá para vocês resolverem, tá? Então, agora nós vamos montar nosso... Então, delta 1 está bem aqui embaixo, ó. Tamires, pode perguntar, Tamires. 32 terços. Tamires? Aí o 2,2. 2,2 foi o que a gente fez depois, né? Deu 3. Depois dos 2,2 a gente fez o 3,3. 3,3. Tá aqui. 3,3 deu 5. Diagonal principal sempre positiva. Depois fizemos o 1,2, que é igual ao 2,1. Deu 2. Né? Delta 1, 1, 2, 1, 3. 2, 1. 2, 2, 2, 3. Depois fizemos o 1, 3. Deu 6. Depois fizemos o 2, 3 e o 3, 2. 2, 3 e o 3, 2 deu 5 meios. Então, diagonal principal, sempre positiva. Triângulo equivalente, tá? X1, X2, X3 menos. Aí, delta 1, 0. Deu menos 20. Delta 2, 0. Deu 10 terços. E o delta 3, 0. Menos 10. Tá certo? Tudo isso dividido por 1 sobre EI, né? Só que eu joguei o 1 sobre o EI aqui para fora, ó. Por que eu joguei o 1 sobre o EI para fora? Para eu poder cortar, né? Se eu corto, eu facilito, né? Então, eu corto esse aqui com esse aqui, ó. Pronto. Já não preciso mais do E nem do I. De acordo com o valor dos cálculos que eu fiz aqui no material, 1,12 quilonewtons, o X1. X2 deu menos 4,12 quilonewtons e o X3 2,72 quilonewtons vezes metro. Vejam que eu achei o X2 com valor negativo, tá certo? Por que eu achei que esse valor negativo? Porque quando eu orientei ele aqui de início, deixa eu achar, eu orientei ele de início. Na minha orientação inicial, ó, eu orientei o X1 para cima, acertei a orientação. Orientei o M3 no sentido anti-horário, sinal positivo, acertei a orientação. O X2 eu errei a orientação. Beleza? Então não precisa se preocupar se eu joguei para certo ou errado. No fim das contas, eu vou achar o sinal negativo que vai dar a minha orientação. Se eu orientei certo ou se eu orientei errado. Tá beleza? Então, como é que fica esse daqui? Ó? Eu vou até botar um comentário aqui.
Então, vocês têm que resolver o sistema aqui, né? Para achar esses 3 valores aqui, vocês têm que resolver o sistema, tá? Agora, voltando para a estrutura hiperestática, né? Eu tenho uma força aqui, que subdividindo ela, vou até deixar de laranja. Ficou como 5 kN para cá e 5 kN para cá. Tá? Essa laranja é a decomposição da força preta que tem lá, o 7,07. Além disso, eu achei o valor do x2 que deu negativo, então eu vou reorientar ele aqui. 4,12. O valor do meu x1, 1,12. E o valor do meu M3, 2,72, perdão. E o que eu tenho que calcular aqui, que eu ainda não sei? Horizontal A, vertical A, vou jogar aqui numa direção que eu também não sei, momento em A. Meus pontos são A, B, C e D. Então, agora a gente não tem para onde correr, tem que fazer a somatória das reações aqui. Vamos lá. Somatória das forças horizontais igual a 0. Orientar uma direção para positiva, tá? Então, olha só. O HA vai ser negativo, né? Está todo mundo conseguindo ver? Então, HA vai ser negativo, ó, menos HA, mais 5, menos 4,12. Bom, nesse caso aqui, ó, jogo o HA para cá, HA vai ser igual ao que sobrou ali, né? 5 menos 4,12, 0,88 quilonewtons. Somatória das forças verticais igual a 0. Então, eu tenho VA para cima, VA positivo, tenho 1,12 positivo e tenho menos 5. Então, o valor do meu VA é 1,12 menos 5 dá 3,88 quilonewtons. Está todo mundo acompanhando? Esse aqui deu 0,88. Esse aqui deu 3,88. Nessa altura do campeonato, a gente já tem que estar careca de saber fazer isso aqui, né? Fala sério. Onde é que faz mais somatória das reações de apoio? Isostática ou hiperestática? Então, olha só. Vamos fazer aqui o momento em A aqui, ó. Entendeu? O momento em A eu tenho que levar em consideração esse monte de carga aqui. Esses dois 5, esse 4,12, 1,12 e o 2,72. Para eu achar o valor do momento em A. Então, o momento em A aqui é grandinho da gente resolver. Tá? Então, vamos resolver aqui devagarzinho. Eu vou começar a escrever aqui, vou terminar escrevendo aqui embaixo. Ó. Tudo que está no meu ponto... As forças que estão no meu ponto A, né? Essa daqui, o HA e o VA não entra, mas o MA entra. Então, o MA está na direção positiva. Eu botei aqui, ó, o MA na direção positiva. Chutei uma direção para ele. Não sei se ele é positivo ou negativo. Depois eu vou para as de cima, para o ponto B. Tá? Então, olha só. No meu ponto B, essa minha força aqui está na direção do eixo,
não me causa momento, tá? Porque a distância perpendicular é 0, então está no eixo, né? Não me causa momento. Mas esse 5 aqui me causa. Então eu vou ter que botar com o momento aqui, é 5 vezes o braço de alavanca, que é 2, não é isso? Então é 5 vezes 2, e ele está rodando no sentido anti-horário. Perdão, está rodando no sentido horário, né? No sentido horário o sinal é negativo. Depois eu tenho que vir aqui para o ponto C. No ponto C eu não tenho nada, então vamos para o ponto D direto. No ponto D, eu já tenho um momento aplicado de 2,72 aqui, ó. Então, como é que eu faço para transladar para lá? É só eu somar direto esse negócio aqui. Ele está no sentido... Ih, caramba, o MA eu botei aqui no sentido positivo. Esse aqui também está no sentido positivo, né? Está rodando sentido anti-horário, então eu vou somar ele aqui direto. 2,72. Agora eu tenho esse 1,12. Então, como é que eu vou fazer esse 1,12? Ele vai me causar um momento no ponto A com braço de alavanca de 2 entre B e C, né? O braço de alavanca dele é o tamanho de BC. 2. Ele está me rodando no sentido positivo. Então, ele é mais 1,12 vezes 2. E aí ficou faltando esse 4,12. Esse 4,12, se as bases estivessem alinhadas, ele não me causava momento, mas eu tenho uma altura maior que a outra. Então, ele vai acabar me causando um momento aqui também. Então, eu vou ter que somar ele aqui, ó, 4,12, e o braço de alavanca dele é esse aqui, ó. Tá? Então, o braço de alavanca dele vai ser 1 metro, vezes 1 metro. E agora, ele roda positivo ou negativo? A tendência dele, ó, é rodar no sentido positivo. Então, vamos resolver isso tudão aqui, ó. Meu MA vai ser igual. Kevin já botou ali 0,9. Então, vamos ver aqui, ó. Vou fazer aqui. Menos 5 vezes 2, mais 2,72, mais 14... Perdão. Mais 1,12 vezes 2, mais 4,12 vezes 1. Deu o meu, quanto é que deu o seu? 0,9. Tá, o meu deu 0,92. É questão de casa decimal, tá? Isso aí não faz muita diferença, não. Quilonewton vezes metro. Bom, então agora eu tenho todas as cargas e tenho todas as reações. Consigo traçar o diagrama de momento agora. Agora vamos traçar o nosso diagrama de momento, que é o que importa. Então, deixa eu se consigo, a gente consegue manter esse esquema aqui. Eu não vou conseguir desenhar o diagrama, né, por cima aqui. Não vai dar, não. Mas dá para desenhar do lado aqui. Dá para a gente ver as reações e desenhar do lado aqui. Então, o meu diagrama de momento total do meu sistema. Como é que eu vou fazer? Olha só. Eu vou começar pelo ponto D. Tá? No ponto D, eu já tenho um momento aplicado aí, né? No ponto D, eu já tenho um momento aplicado. Então, eu já vou pegar e esse momento... Eu vou me posicionar no ponto C de casa. Só para ter como referência, tá? Vou me posicionar no ponto C de casa e vou olhar para que lado esse meu momento aplicado no ponto D está me causando deformação. Então, ele está me causando deformação para fora. Se ele me causa deformação para fora, o banzo tracionado por ele é o interno. Então, eu vou ter aqui um pulo, porque é um momento aplicado, no valor de 2,72.
Depois disso, eu vou me posicionar no meu ponto C de casa. Agora eu tenho que ver o momento total do meu ponto C. Antes eu só estava vendo a referência para eu poder saber para que lado esse 2,72 ia ser marcado. Agora eu tenho que ver qual o valor do meu momento no ponto C. Então, olha só, se eu me posiciono no ponto C e olho para o ponto D, eu tenho 2,72 causando momento e esse 4,12. Então, eu vou somar, vou fazer a somatória dos momentos no ponto C igual a 0. Aí o sinal também pouco importa, tá? Eu vou ter 2,72, tá? Positivo. E o 4,12 negativo. O 4,12 até o ponto C, o braço de alavanca dele é 1 metro. Então, o valor desse momento vai ser 2,72 menos 4,12. Veja que o 4,12 tem um sentido negativo e ele está ganhando aqui a expressão, né? Então, eu vou ter um sinal menor, 4, valor negativo, né? Perdão, 4,12 menos 2,72. 6,84. Lucimeira, achei que só eu que gostava dessa matéria. É bom saber que tem outras pessoas que gostam também. 6,84. Se é 6,84, significa dizer que ele está em qual sentido? Ele está, a somatória dos dois está deformando na direção oposta do 2,72. Quem prevalece é o 4,12, que é mais forte. E o 4,12 deforma a minha estrutura para dentro. Tá? Então, o meu diagrama vai ser feito para o banzo tracionado para fora. O Marcelo Campos está perguntando, não entendi por que 6,84. Aqui, ó. Eu tenho 2 pontos. Eu estou no meu ponto C, olhando para o ponto D. Então, eu tenho que somar todos os momentos que eu vou ter aqui no meu ponto C. Eu tenho 2,72, que é carga aplicada, momento aplicado, ó, rodando no sentido positivo. Depois, o 1,12 não me causa momento porque está na direção do eixo. Mas eu tenho 4,12 que me causa momento no meu ponto C. Ele me causa um momento de 4,12 vezes 1 metro, que é o braço de alavanca, só que ele está rodando em qual direção? Negativo. Tá certo, Marcelo, obrigado. Vi agora o que você quis dizer. Tem que subtrair. Eu acabei somando aqui, ó, 4,12 menos 2,72. Dá 1,4. Menos 1,4. Obrigado aí, pessoal. Obrigado, Marcelo. Bom, a direção é negativa, né? Se a direção é negativa, tá? Ó, tá rodando negativo. Eu vou traçar para o banzo de fora no valor de 1,4. Não tenho carga distribuída, basta eu ligar os pontos, né? Regra do rebatimento. Se está para fora, basta eu rebater para cima. Agora eu vou me posicionar no ponto B de bola. Deixa eu ver se o que é mais fácil. Não, vou fazer ao contrário. Agora, geralmente eu faço de trás para frente, mas nesse caso aqui, eu acho que é mais jogo a gente se posicionar no ponto B de bola e olhar para A. Tá? Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou fechar minha visão para cá e vou olhar essa barra aqui. Vou chegar mais para cima. Vou olhar essa barra aqui, ó. Então,
eu vou ter que... A primeira coisa que eu tenho que marcar é o meu MA, né? Eu tenho que marcar meu MA aí, né? Então, meu MA vai estar me deformando como? Ele vai estar me deformando... Eu vou traçar para dentro ou para fora? Olha só, ele vai estar rodando assim, né? Então, ele vai acabar me deformando para dentro e eu vou ter que marcar no MA para fora. Qual o valor do valor do MA? 0, é pequenininho. 0,92. Tá? Para que eu fiz isso e não considerei as outras cargas? Porque o MA é um salto, né? É um momento aplicado, é um pulo. Né? Eu só queria saber para que lado eu ia dar um pulo, se era para dentro ou para fora. Agora eu vou me posicionar no ponto B e eu quero saber agora o momento que eu tenho no meu ponto B. Aí o momento que eu tenho no meu ponto B, vou fazer aqui. Somatória dos momentos em B. Eu tenho o MA, que está positivo, 0,92. O VA, eu estando no ponto B olhando para o A, não causa momento VA, né? No 3,88, porque está no eixo. Mas eu tenho o HA. E o HA vai me causar momento, ó, na direção oposta do MA. Então, se o MA está positivo, o HA vai ser negativo, 0,88. Qual o braço de alavanca? 2 metros. Então, o valor do meu MB, entrando pela direita, vai ser 0,82. Pela esquerda, né? Menos 0,88 vezes 2. 0,84. Deixa eu ver aqui, 0,82 menos 0,88 vezes 2. Tá, é menos 0,84. Se é menos, está na direção oposta do MA, né? Se o MA eu marquei para dentro, o MB, se o MA eu marquei para fora, o MB eu vou marcar para onde? Para dentro. Porque quem prevalece é do sinal negativo, é o HA, que é mais forte. O HA é mais forte. E o HA deforma para fora. O banzo tracionado é o de dentro. No valor de 0,84. Não tenho cargas distribuídas. Ligo reto. Agora, regra do rebatimento. Regra do rebatimento. Estou dentro, rebato para dentro. Tudo fora de escala, né? 1,4 é bem maior do que o 0,84, né? Então, basta... Eu também não tenho carga distribuída aqui, basta eu ligar uma na outra lá. Ih. Tudo bem? Diagrama de momento para essa estrutura aí. Tá? Aí, como é que eu faço? Aí eu escolho o sinal, tá bom? Então, para dentro eu vou marcar como positivo, para fora como negativo. Diagrama de momento total do sistema traçado.